Eu falo que o sucesso em qualquer ramo, em qualquer profissão, em qualquer atividade que a gente esteja, a pessoa tem que se capacitar de uma forma contínua. Olá, bem-vindos ao BAU Talks de hoje. Estamos aqui no Colégio BAU para mais uma tarde imperdível, para que a gente possa trocar experiências, conhecimento, agregar valor para você que está aí nos assistindo. E estamos aqui com a nossa convidada, que a Bia vai apresentar. Nossa convidada de hoje é Daniele Cardoso, franqueada na Remax Vert, é professora da Universidade Secovia SP e membro da diretoria exclusiva de intermediação imobiliária da Secovia. E é co-líder do Instituto Mulheres do Imobiliário e é advogada. Ufa, né, Dani? Prazer, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Vai sim. A gente pensou, Dani, em dividir um pouco o nosso bate-papo hoje em alguns assuntos, em blocos de assuntos mais importantes. Tá. Então, eu gostaria que, por favor, você começasse se apresentando um pouco, falando um pouquinho da sua vida, da sua carreira. Afinal de contas, a gente fez tanto suspense, tanto mistério para você aí, né? Então, o que você faz da vida, de que mercado a gente está falando, qual é o nosso tema de hoje? Gente, olha, eu vou dizer para vocês que eu sou uma entusiasta do mercado, que é um mercado que eu vejo que está em expansão cada vez mais, cheio de oportunidades, que é o mercado imobiliário. Né? Então, eu estou há 18 anos nesse mercado. Nossa, você não tem 18 anos, como você está há 18 anos nesse mercado. Olha, disfarce, tá? A gente tem um disfarce aqui por trás. Mas são 18 anos aí, aprendendo muito. Eu falo que eu sou fã de uma expressão que eu acho que vocês conhecem, que é o lifelong learning, né? Que é a capacitação de forma contínua. E o mercado imobiliário me deu aí muita bagagem, muita experiência nesse sentido. Então, fora a minha carreira, né, jurídica, mas 18 anos aí a gente vem trabalhando assim muito na contramão, que eu falo que é a contramão do mercado tradicional. O que você chama de capacitação contínua? É o aprendizado constantemente, né? Eu falo que o sucesso em qualquer ramo, em qualquer profissão, em qualquer atividade que a gente esteja, a pessoa tem que se capacitar de uma forma contínua. Eu sempre falo para o meu time, para a minha equipe, que a gente às vezes vai ouvir falar a mesma coisa, muitas vezes, mas a gente sempre vai aprender alguma coisa nova daquela coisa. Uma coisa meio Pequeno Príncipe, né? Exatamente. Então, eu sempre falo sobre isso. E os profissionais de destaque, seja qualquer profissão, em qualquer outra atividade, são aqueles que estão ali se capacitando constantemente. Tudo bem. E o que é o ramo imobiliário? O que significa isso? Quer dizer, qual é o tamanho desse mercado? O que faz quem trabalha nessa área? Olha, eu vou dizer para você que o mercado imobiliário ele é enorme, né? Ele é, como eu falei, ele é um mercado que ele sempre está em expansão. Então, a gente passa por variáveis, a gente passa por momentos mais fáceis, momentos não tão fáceis, mas ele é um mercado que a gente consegue enxergar a oportunidade. Então, primeiro, a gente lida com pessoas, a gente lida com sonhos, com propósitos, e isso faz com que a gente se conecte com muitas histórias. Então, o mercado imobiliário não é só intermediação de imóveis, né? Porque às vezes as pessoas acham, vou entrar no mercado imobiliário, vou só vender, vou só alugar. Não é sobre isso. É, sim, lidar com pessoas. Então, a consequência dessa boa conexão, dessa construção, é a intermediação. E que sempre a gente tem necessidades nesse ramo. Só que a gente tem uma dor, e essa dor é muito latente, que é a falta de capacitação dos profissionais. Por isso que eu sempre vou dizer que a gente atua na contramão. Então, o mercado imobiliário, ele abraça todas as atividades. Então, todas as profissões, né? Então, a gente tem advogados, arquitetos, engenheiros, inclusive até médicos entrando para o mercado imobiliário, né? Vendo uma oportunidade nesse mercado. Então, eu falo que assim, gente, é muito transformador. Eu sou apaixonada e eu acho que quando a pessoa entra com um propósito dentro daquilo que ela quer, dentro daquilo que ela busca, os resultados, eles vêm, né? E realmente é só colocar energia, força e ter uma metodologia. Então, quando a gente fala de metodologia, não sei se você vai me perguntar um pouquinho sobre isso, hoje é que a gente sente falta em muitos profissionais do mercado imobiliário. Então, o que a gente faz de diferente? Entrega essa metodologia, capacita essas pessoas e dentro do que elas procuram e almejam, elas conseguem o resultado trabalhando na nossa jornada.
Então, é um resuminho aqui do que significa para mim. E é um mercado que transforma as vidas, né? Transformou a minha vida. Transformou a vida do meu filho, transformou a vida de muitas pessoas que eu conheço. Então, realmente é sobre inspirar vidas e transformar histórias. Que legal. E deve ser muito gratificante, né? Você trabalhar com a realização de sonhos. Você trabalha ajudando as pessoas a que elas consigam buscar e realizar aquilo que elas querem. Exatamente. Isso realmente é muito inspirador, muito legal. A gente não coloca o dinheiro à frente, né? E sim a questão de saber o que aquela pessoa, o que vai significar para aquela pessoa. Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente pode estar na primeira aquisição de uma pessoa, como pode estar na última aquisição dessa pessoa. Então, tudo tem um sentido, tudo tem uma história por trás, tudo tem uma motivação. Então, ela procurou o profissional do mercado por uma dor, por um sonho, ou por algo que foi ali necessário. Então, a gente tem que se conectar com essas pessoas e entender o que está por trás disso. Sim. Isso faz com que a gente seja profissionais diferenciados. Perfeito. E como é que vocês fazem para identificar essa necessidade do cliente? Ou como é que vocês fazem esse briefing inicial com esse cliente? Porque eu imagino que você tem um leque, um hall de imóveis que você trabalhe e você e os clientes te procuram. E aí você olha cliente, olha hall de imóveis, você precisa fazer essa ligação, né? Que quanto mais perfeita ela for, mais realizado seu cliente vai ficar e mais chance você tem de sucesso no negócio. Exato. Mas como é que você faz isso, né? Como é que vocês conseguem entender? Porque eu percebo assim que muitas vezes o próprio cliente não consegue detectar o que ele quer. Muitos clientes chegam, eu imagino, já com tudo muito bem pesquisado, mas tem muitos clientes que chegam sem muita noção. Então, como é que vocês fazem para conhecer essas pessoas, enfim, para manter essa relação? E uma coisa, eu vou começar falando de algo muito importante, principalmente para todas as pessoas de mercado imobiliário que conhecem ou que não conhecem, sobre uma primícia ali, sobre algo que é a primeira coisa, é o posicionamento desse profissional. Então, a gente fala que quando você tem uma dor fisiológica, você vai procurar um especialista para resolver aquela situação. É a mesma coisa no mercado imobiliário. Então, o cliente ele se sente mais seguro, mais confortável quando ele está diante de um profissional que é experiente naquele nicho de atuação, naquele tipo de produto, naquele PCI que a gente fala, que é o perfil de cliente ideal. Então, a primeira coisa do profissional do mercado imobiliário, dentro da nossa metodologia e desse desenvolvimento e capacitação, é ele entender qual é o tipo de perfil de imóvel e de cliente que ele vai atender, ele se posicionar. Então, a partir do momento que ele vira um profissional posicionado, ele vai atrair aquele cliente. E aí ele vai diagnosticar aquele cliente, que é como você falou. Tudo depende da jornada, do tempo daquele cliente dentro do mercado imobiliário, que a gente sabe que culturalmente no Brasil, a pessoa leva de 12 a 18 meses para tomar uma decisão na compra de um imóvel. Então, isso, dentro da nossa metodologia, a gente encurta um pouco esse período, mas é um processo. O que faz a pessoa que está comprando o imóvel não procurar mais o corretor B, o corretor C, o corretor D? Exatamente a conexão que ele vai ter com o corretor A. Então, se o corretor A for um profissional que, de fato, souber perguntar... Então, se a gente está falando de vendas, a gente está falando de neurociência, a gente está falando de comportamento. Então, se a gente sabe fazer boas perguntas, a gente sabe diagnosticar. Então, esse profissional, primeiro, ele tem que ser um bom ouvinte. Ele tem que saber perguntar. Ele tem que, de fato, se preocupar com as necessidades do cliente. É sobre o cliente, não é sobre ele. Né? Então, a gente tem todo, de novo, entra naquela questão da capacitação. Porque eu não sei se vocês já tiveram experiência com profissionais que, infelizmente, a gente tem, que não deixa a pessoa sequer falar. Não entende as motivações, não entende a dor. Ele quer te vender um pacote, né? Ele quer te vender uma coisa pronta, ele quer te empurrar aquilo. Exatamente. Então, ele não sabe, ele não deixa o cliente falar. E o que importa para ele é o fechamento. É os honorários no final, é o comissionamento. Então, não é dessa forma que eu penso, não é dessa forma que a gente age. Por quê? O nosso cliente não é só o dinheiro. É a indicação, é a fidelização, é a jornada. E através desse cliente a gente consegue outros. Então, você diagnosticar um cliente é você, primeiramente, se posicionar no teu nicho de atuação, saber com propriedade o que você está falando, entender os motivadores dele, mais ouvir do que falar e ser assertivo quando você vai apresentar opções.
Perfeito. Então, é uma esteira, né? Que não dá para pular etapa. Não, mas isso serve, acho que, um pouco para o mercado em geral, né? A gente está nesse processo de transição. A gente deixou de querer empurrar produto, seja ele qual for, goela abaixo do cliente, para agora começar a estabelecer um relacionamento mais duradouro. Acho que é uma fase de marketing em geral, assim, que a gente está vivendo, né? Com certeza. E a primeira coisa que o cliente faz, ele olha para você e fala assim, será que eu gostei de você? Sim. Será que eu quero que realmente você me atenda? Não, será que eu confio em você para colocar o meu sonho, o meu dinheiro na sua mão? Quem é você, né? Exatamente. Então, Perfeito. a gente está numa era que eu falo que 2025, para o mercado imobiliário, não é um mercado, não vai ser um ano fácil. Assim como em inúmeros outros ramos de atividade, a gente está num cenário difícil, mas a gente enxerga oportunidade. Então, o nosso mercado sempre passou por desafios, mas ele sempre teve as oportunidades. Então, a gente tem quem precisa vender muito nesse momento. Então, é uma dor, é uma necessidade. A gente teve o boom dos estúdios, onde a gente teve muitos investidores comprando, entrando no mercado imobiliário, comprando, pensando em rentabilizar. Então, a gente sempre tem oportunidade. Eu falo que a gente não fica se vitimizando sobre aquilo que está difícil, e sim olhando para as oportunidades que o próprio mercado dá para a gente. Então, eu chego para vocês e aí vocês vão identificar qual é o meu perfil de cliente e vão me direcionar para uma pessoa que é especializada no meu perfil. Na verdade, a gente pula um pouco a etapa, porque os nossos corretores atendem um cliente direto. Então, não existe uma pessoa que vai intermediar antes. Por quê? Porque o corretor, ele é o dono do negócio dele. Tá. Então, ele está à frente das transações, ele está à frente do produto dele, ele mesmo entra em contato com esse cliente de forma imediata, porque a gente sabe que existe uma dor latente no mercado brasileiro que se chama tempo de retorno. Então, o tempo de retorno no Brasil, ele é extremamente demorado. Não, e muitas vezes ele é decisor de compra, né? Eu acabo comprando com quem me respondeu mais rápido, que é quem me deu atenção mais rápido, e aí eu acabo estabelecendo um vínculo mais forte, e né? até ratificando isso que você falou, a gente tem um dado recente que 293% de chance a mais o cliente fechar negócio com aquele que responde ele primeiro. É isso. Por quê? Respondeu primeiro que ele tá ali naquele momento, pô, tá me dando atenção. Sim. Né? E dica para todo mundo que é do mercado imobiliário, ou não é, gente, o mercado imobiliário não é sobre o nosso tempo, é sobre o tempo do cliente. Então, não tem hora comercial, não tem você falar assim, eu vou atender das 8 às 18. Teu telefone tocou às 10, às 11, à meia-noite, é o tempo do cliente. É o momento dele, aonde a gente tem que estar lá mostrando o nosso diferencial. Então, a gente está numa era de 2025 que é da transação à experiência. Olha o nível que a gente chegou. Não importa mais os produtos, não importa mais somente a intermediação, e sim a experiência do cliente. É o tal do X, né? Que tá tão em alta. Exatamente. Que tem a ver com o relacionamento, que é o que a gente estava falando, né? Esse estabelecer vínculo. E eu penso assim, que ainda mais para produtos imobiliários, que são produtos de alto custo, né? Esse processo decisório de compra, ele é mais complexo mesmo. Ele precisa dessa experiência, dessa relação, estabelecer essa confiança, né? Uma coisa é eu comprar um pãozinho, se ele não for bom, não tem problema. Agora, quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso de fato acreditar e ter essa relação mais próxima. Perfeito. E você está no mercado imobiliário desde sempre, né? Desde sempre. Comecei em 2026. Então, 2006. Opa, 2026 a gente nem chegou. 2006. 2026 faz 20 anos de mercado. Mas e aí? Você acordou um belo dia, menina, e falou, quero isso pra mim? Como é que funcionou isso? Não, muito engraçado que eu acordei um belo dia e falei assim pros meus pais, quero fazer alguma coisa da vida. E eu era nova, 2006, 17 para 18 anos, por aí. E meu pai falou, nossa, mas muito cedo ainda, não é não? E eu falei, não, porque eu quero fazer alguma coisa da vida. Não quero só estudar e ficar em casa, etc. E aí eu comecei a olhar, mas era menor de idade. Então precisava, de qualquer forma, que os pais validassem isso. E meu pai é da carreira de contador, né? Então, ele durante muitos anos, mais de 30 anos, contador, ele tem uma carteira grande de cliente. E um dos clientes dele falou assim, olha, eu tô precisando de uma recepcionista. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, um cliente meu tá precisando de uma recepcionista, mas é pesado, vai ser das 8 às 18, você tá fazendo cursinho pra entrar na faculdade, todas aquelas coisas vai meio que tirar o foco. Falei, não, eu quero. Não, mas pensa bem. Já pensei, eu vou. E aí eu entrei como recepcionista numa imobiliária tradicional em Gianópolis, São Paulo. E ali eu falo que foi a minha escola de mercado imobiliário,
o que é Ou bom. Ou seja, foi por acaso, foi a primeira opção de emprego que te apareceu, foi Na nessa verdade, área. a segunda. Teve uma outra que eu não chamei de emprego, foi uns biquinhos que a gente faz, que eu fiquei como recepcionista de uma escolinha de futebol. Mas a mais séria mesmo foi nessa empresa, onde, de fato, eu entrei com um vínculo ali, e aí eu trabalhava das 8 às 18 horas, logo eu entrei na faculdade, mas o decisor do direito não foi a recepção que me deu. O decisor do direito foi por umas questões minhas. Eu sempre fui muito apaixonada por aquele negócio de mexer com papéis. Legislação, papel, entender o porquê disso, o porquê daquilo. Eu quero fundamentos, eu quero que você me dê argumentos porque eu posso, porque eu não posso. E aí eu comecei a me conectar com direito quando eu estava pensando na faculdade. Mas quando eu entrei na imobiliária, que aí eu cada vez mais próxima de algo que se chama negócio jurídico, aí eu falei, não, vou ficar nisso aqui. E aí entrei para a faculdade de Direito. Na verdade, juntou, né, duas paixões ali, apareceram e você conseguiu conciliar. Já pensou, Bia, na sua rotina de hoje, pré-vestibulando, encaixar um trabalho das 8 às 18? Já pensou? Faz, né? Não é Realmente, fácil. porque foi a sua curiosidade que fez você se tornar uma referência nesse ramo, não é? E vou te dizer que eu ainda tô ali, viu? Aprendendo todos os dias. Eu falo que a gente aprende muito. E nessa imobiliária eu fiquei 9 anos. Nossa, bastante. Nossa. Então, 9 anos. Então, eu fiz um plano de carreira Você fez ali. toda a faculdade lá, né? Toda a faculdade lá. Então, você pensa, trabalhar demais, das 8 tal, sem hora pra nada. E prova, você vai estudando no carro, vai estudando no ônibus. Na época não tinha carro, aí vai estudando no ônibus. E tal, e assim, mas eu sempre fui uma pessoa uma mulher que gosta de desafios, então desafio me motiva. Então, o fato de eu ter aquele negócio que é maçante, que é cansativo, que vai mexer com o meu psicológico, faz com que eu não queira desistir. E como que você fez para equilibrar toda essa rotina para ter uma vida saudável, né? Vou te dizer que quando a gente é nova, tudo tá tranquilo, né? A gente dá conta de tudo, entendeu? A gente dá conta de tudo, fica A gente tudo dorme muito... pouco e acorda bem, é ótimo. Fica tudo muito Isso. fácil. Eu comecei a sentir mais esse peso, né, do emocional, dessa carga, um pouco mais velha. Mas até ali, os primeiros 3, 4 anos de faculdade, eu fui dando conta muito bem. Mas, obviamente, que eu não prestei atenção em algumas coisas, talvez uma ansiedade, alguma coisa ali que hoje, mais velha, eu já tenho mais essa percepção. Mas eu dei conta, assim, super bem. As minhas notas, gente, eram as melhores, de verdade. Não querendo... Porque meu pai também tava ali, né? Ele tava olhando, ele tava monitorando. Então, ele queria saber qualquer coisa de nota ruim. Então, sai e vai ficar só estudando. E eu não queria ficar só estudando. Então, cada vez mais eu queria mostrar pra ele. Eu dou conta. Deixa que eu vou dar conta. Mas eram noites também que ficavam sem dormir, com provas da faculdade. Então, às vezes, no dia seguinte, eu trabalhava morrendo de sono. Mas questão, assim, físico, eu digo que eu tô começando a colher agora. Quase perto dos 40. Então, o corpo agora que tá começando a sinalizar. Mas antes, tranquilo. Então, não tinha responsabilidade tanto financeira, né? Então, os jovens hoje, gente, aproveita esse momento que vocês não têm tanta responsabilidade financeira. Mergulhe de cabeça, né? Porque não tem preocupação com conta. Então, eu me dediquei o máximo porque não tinha esses outros pesos, né? Hoje já é diferente. Sim. Hoje o game mudou, né? Sim, Então, hoje sim. é mais pesado. Mas hoje você já está consolidada, né? Em parte, né? Eu falo que a gente nunca tá bem 100%. Eu sempre quero mais. Sim. Né? Então, eu falo que eu conquistei muita coisa nesse mercado. É muito louvável, agradeço a Deus. Mas não chegou perto, nem acho que 1/3 do que eu quero conquistar. Então, eu quero muito mais, porque eu sei que é um mercado provedor que pode me dar muito mais. Então, eu tenho ainda muitos projetos, tenho ainda muitos sonhos a alcançar. E isso também me motiva, faz com que o combustível não acabe, né? Claro, mas é isso que eu ia falar, assim, enquanto a gente tem sonho, enquanto a gente também quer coisas, a gente vai atrás, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu comento muito com os alunos, é que, assim, eu falo que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória, né? Verdade. Então, assim, você chegou onde você chegou, teoricamente nova, com poucos anos de carreira, para já ter uma carreira tão consolidada, mas olha só como foi difícil, né? Como teve o esforço, teve o suor, mas você plantou e tá aí, o resultado tá aí. Hoje você já tá, você, claro, continua sonhando, mas você já tem essa eu carreira falo consolidada. Que nos eventos que eu vou, que eu nunca deixei de estudar, eu amo estudar, eu amo participar dos eventos, e eu escutei uma pessoa falando sobre uma sigla, que é a TQPL, né? Eu acho que isso a gente tem que ter pro resto da vida. O que é isso? Ter por quem lutar. Então, lá, nova, era por mim mesma.
né? Era pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, pelo que eu queria. Hoje é pelo meu filho, né? Então eu durmo, eu acordo, o meu combustível é ele, então eu não tenho tempo para me vitimizar, para olhar o que está dando errado, eu tenho que pensar nas alternativas para fazer dar certo, para fazer dar diferente. Então eu acho que cada um de nós, a gente tem que ter esse TQPL, né? Isso é muito importante. Isso pode ser até você. Hoje eu sou o meu TQPL, tudo bem, tá tudo certo. Amanhã ele vai mudar, depois ele vai ser outro. Mas a gente precisa ter isso, né? Porque isso é o que nos motiva. E em qualquer que seja aquilo que a gente entrega a nossa energia, a nossa força, a gente tem que acreditar, né? Eu falo isso pro meu filho, eu falo, sempre que você, ele tem 6 anos, se você escolher alguma coisa da sua vida, você tem que gostar e acreditar, porque aí você se entrega, você faz com amor. Então o mercado imobiliário para mim é minha paixão. Então assim, eu amo esse mercado, eu sou uma entusiasta desse mercado. Com toda a dificuldade, com todas as variáveis que a gente tem, porque é um mercado que, às vezes, o profissional que não sabe trabalhar, hoje ele tá rico, amanhã ele tá pobre. Sim. Né? Então, você fica nessa variável. Sim. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas é por falta de conhecimento, é por falta de metodologia, é por falta de vontade dele mesmo querer se capacitar. É falta de organização, é falta de ter uma agenda produtiva. E a gente tem muito no mercado imobiliário as pessoas que olham o corretor como se é aquilo que sobrou da vida. Ah, você é corretor de imóveis? Que pena, né? Que triste, poxa, não deu certo em nada. Você não deu. É corretor, virou pobrezinho, virou corretor. Isso. Gente, pelo amor de Deus, você vê corretor de imóveis andando de Porsche. E a gente não tá falando de algo que não acontece. É algo real. Eu conheço inúmeros corretores de imóveis super bem-sucedidos, melhor que eu, que donos de agência, muita gente. Porque é um mercado provedor. Mas peraí, olha a história dele. Sim. Olha o quanto ele se entregou. Então, é uma mentalidade empreendedora. Então, lá em 2006, quando eu comecei no mercado imobiliário, não tinha marketing digital, não tinha Instagram, era classificados no Estadão. Acho que ela nem sabe. A Bia não sabe nem o que é o Estadão, nem o que é um classificado, né, Bia? Em 2006, ela não era nem nascida. Era classificados no Estadão, onde a gente tinha que colocar os anúncios e cada palavrinha desse imóvel contava, era caro. E não tinha celular para ligar, como é que entrava em contato? Era caro fazer um anúncio em classificado. Isso. Então, hoje a gente tá com essa potência que é as redes sociais, que é a internet. Isso. Eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Né? Então, a gente tem muita coisa que transformou. Então, eu estava num mercado diferente, olha o mercado que eu tô hoje. Então, hoje as pessoas, é da fase da experiência, o cliente sabe mais que a gente. Então, eu falo para todos os meus corretores, a gente tem uma imobiliária em cada lugar. O que faz ser você um profissional diferente da imobiliária X, da imobiliária D e da imobiliária F. Então, é sobre nós. Então, eu falo, gente, é uma profissão louvável. É uma profissão que realmente você precisa entender que ela é uma profissão. E ela é, tá, gente? Está no Código Civil. Ela é uma profissão. Ser corretor de imóveis, eu tenho regulamentação legal para isso. Então, eu tenho que parar de achar que é o que sobrou. Isso. Né? Olha, você é porque o que sobrou. Não, eu tenho que vestir a camisa, erguer a cabeça e me apresentar. Eu sou qualificado para... E né, eu não sei de onde que começou esse pensamento, né? De corretor de imóveis não é um emprego. Muito tempo. Eu digo que quando eu comecei no mercado imobiliário em 2006, a gente já tinha isso. A gente, na verdade, tinha muito mais isso do que a gente tem hoje, o empoderamento da profissão. Lá atrás, eles andavam de cabeça baixa. Era vergonhoso, era muito esquisito, né? A pessoa já chegava na imobiliária com astral baixo, aquela vergonha, aquele pesar mesmo. E isso, graças a Deus, vem mudando. Então, a gente vê hoje profissionais muito bem, que as pessoas chegam lá super bem, falando, tenho orgulho, eu sou corretor, eu transformei minha vida no mercado imobiliário. Então, cada vez mais a gente vem levantando essa bandeira, porque é uma profissão. Óbvio que a gente lida com pessoas, é mudança de mentalidade, é mindset. Então, toda hora a gente tem que estar trabalhando isso. Eu trabalho isso na minha equipe constantemente. Então, peraí, você acredita na profissão? Você acredita que você entrou para ser um profissional diferenciado? Aqui você é empreendedor. Aqui você tem tua rotina, você cria a tua rotina, você cria a tua agenda, você traça o teu plano de carreira, quanto que você quer ganhar, o que você quer alcançar. Então, aqui é empreendedorismo. E quanto você vai trabalhar para alcançar aquilo que você quer. Exatamente. Então, eu falo que os teus resultados estão diretamente ligados à energia que você coloca e ao teu planejamento. Você quer ganhar só 10 mil reais por mês? Tá bom pra você? Beleza, é o plano que você vai fazer. Você quer ganhar 30, quer ganhar 40, quer ganhar 100 mil reais por mês? Que dá pra ganhar? Peraí, o teu plano de carreira é esse. Você vai ter que fazer isso. Mas tem uma relação, né, direta entre o esforço que você faz
e o retorno que você tem. Né? Completamente. E eu percebo muito nessa geração muito jovem, achar que as coisas acontecem um pouco meio por acaso, sabe? Eu dei sorte na vida e apareceu essa oportunidade. Sim, existe também o fator sorte, obviamente. Mas é muito eu desconheço, mais... esse daí eu não conheço. Mas ela não vai com a minha cara, essa pessoa aí. Não, essa sorte não vai muito com a minha cara. Não, mas é muito mais transpiração do que outra coisa, né? Muito. Inspiração. Muito. Essa vai de presente pra vocês não dizerem que eu não ajudei, vai. Vamos supor que eu estou lá ouvindo esse podcast e eu quero trabalhar com você. Eu decidi que, puxa, esse pode ser um caminho pra mim. Eu adorei a Dani, eu quero ir pra lá. E aí, o que eu faço? Entre em contato comigo. Bora tomar um café. Mas eu falo que eu tenho conversas muito reais. Porque eu não gosto de frustrar expectativa. Eu não gosto de deixar uma pessoa frustrada. Então, se alguém chegar pra mim e falar, Dani, em 30 dias eu consigo mudar minha vida, a resposta é não. Não tem como. Porque se a gente está num método que é o número 1 do mundo, a Remax é a número 1 do mundo em intermediação imobiliária. Ela é validada. Eu tenho que seguir essa receita de bolo. Então, o que essa receita me diz? Que eu tenho um plano de negócio para essa pessoa, aonde os primeiros 6 meses... Gente, empreendedorismo. O primeiro ano, empreendedor ganha dinheiro? Não. Primeiro ano meu de agência, Jesus amado, ano passado... É que eu tô melhorzinha agora. O ano passado eu tava só Deus, assim. É muita energia que você coloca, é muito investimento para pouco retorno, mas faz parte do game. Mas depois vale a pena. Depois vale a pena. Então é o que eu falo pra pessoa. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, tem um método. São 6 meses para você começar a entender, criar a tua carteira de imóvel, se posicionar e ver o tipo de cliente que você quer atender. Dentro desse método, você seguindo o ABC, você consegue os seus resultados com previsibilidade. Coisa que o mercado tradicional não tem. No mercado tradicional, o que a gente falou, é hoje rico, amanhã pobre. Aqui é previsibilidade. Você consegue ter X negócios por mês se você tiver esse método fazendo isso aqui como a gente orienta. Vocês trabalham com funil de vendas, não? Funil de vendas, o mercado inteiro trabalha. Só que o nosso principal cliente, na nossa metodologia, é o vendedor. Então, no mercado tradicional, eu falo direto com o comprador. E detalhe, eu sou cria do mercado tradicional. Então, você pensa, eu fiz a conversão da minha marca há 1 ano. Mudança de mentalidade. Mas o que fez eu me aproximar da marca? Algo que eu sempre pensei, desde quando eu entrei no mercado imobiliário. Capacitação e desenvolvimento. O profissional, em qualquer que seja a área dele, ele precisa ter isso. E a gente dá muito esse suporte. Então, tem uma cultura muito sólida dentro da empresa. Onde eu tenho reuniões semanais, treinamentos quinzenais, 2 reuniões por mês, onde eu vou falar de planejamento, de fechamento, de resultado. Então, a gente tem algo que é sólido, é pesado. Então, o que eu falo para quem trabalha comigo? Vamos conversar. A nossa primeira conversa, eu mostro o plano de negócio. É 2 horas. É 2 horas de conversa que eu falo, que eu tenho com a pessoa que quer começar comigo no mercado imobiliário. Esse é o seu trabalho de mentoria? É um dos. Tá. É um dos, né? Então, a pessoa entrou comigo, virou meu associado, aí a gente vai validando o método. E eu também faço as mentorias com profissional que não são da nossa metodologia. Tá, só quero fazer um parênteses de novo, de lambuja para você, mas que eu acho muito importante. A maneira como uma empresa se refere ao seu funcionário, eu acho que diz muito sobre essa relação, né? Total. Então, a gente vai lá da mão de obra, do empregado, falando da década de 60, 70, até falar hoje de colaborador. E hoje você chamou o seu funcionário de associado. Então, acho que isso já mostra bastante sobre essa metodologia, né? Exato. Então, ele não é um funcionário. Como é que funciona essa relação trabalhista entre vocês? O mercado imobiliário não tem vínculo trabalhista, porque todos os corretores, eles são, por lei, associados à nossa marca. Então, a gente tem isso muito bem pacificado no judiciário. Então, a gente tem esse contrato de associação, no qual a gente fala que nós estamos aqui para somar, estamos trabalhando junto, ele tem total liberdade de horário, não tem insubordinação, absolutamente nada. E aí, por que eu falo associado? Lá não tem esse negócio de, é a chefe, é isso, é a diretora, é tudo mais. É todo mundo com a mesma visão, o mesmo propósito. Então, a gente está no mesmo nível hierárquico.
inclusive de ideias de desenvolvimento de projetos. Eu sou a franqueada e a broker da agência porque eu tenho que levar esse nome, né? Mas eu falo, esquece, aqui tá todo mundo no mesmo barco, vocês querem chegar num resultado e eu e outro, para que eu alcance os meus resultados, primeiro eu tenho que fazer com que vocês tenham o resultado de vocês, para consequentemente eu ter o meu resultado. Então a gente não tem essa questão, né? E eu fico às vezes muito brava porque eu ainda me deparo com muita gente falando assim, porque o meu funcionário, né? Por mais que mude para colaborador, para mim ainda sou estranho, porque pra gente é todo mundo empreendedor ali, tá todo mundo sócio do mesmo negócio. Sim. O que difere que existe a questão burocrática, alguns no papel, outros fora, né? Então o corretor de imóveis, ele é um associado. Então ele não tem vínculo empregatício, ele tem liberdade, né? Ele tem inclusive um percentual de comissionamento muito diferente do que o mercado tradicional. Então a gente pensa num plano de carreira para essa pessoa. Então, ela entra aqui, a gente mostra que ela pode chegar lá em cima. Então, a gente vai trilhando esse comissionamento. No mercado tradicional, não. No mercado tradicional, ele já entra ganhando 10%, 15%. Não tem plano de carreira. E aí, no máximo, quando ele ganha 40% ou 35%, com a gente, ele já entra ganhando 40%, que ele já entra ganhando um profissional diferenciado. Então, peraí. Eu estou entrando numa metodologia que eu não sei nada. A pessoa cria um programa de desenvolvimento e de capacitação, me capacita e eu paga mais. E eu já entro recebendo mais. Perfeito. Então, sabe, Perfeito. A gente tem muito essa questão do protagonismo, é a palavra. O nosso associado é o protagonista. O nosso associado, ele leva a cara dele nas placas. É o nome dele nas placas. É ele subindo no palco, recebendo premiação. E eu lá de baixo aplaudindo. Então, aqui o protagonismo é deles. Não Mas é meu. Isso é gestão de pessoas, né, Dani? Na verdade, esse processo de trabalhar com a gestão de pessoas é a gente entender isso. Que uma frase sua que me chamou bastante atenção, que eu só vou atingir a minha meta quando eles atingirem a deles. E isso é uma verdade, mas infelizmente a gente sabe que ainda é raro, né, no mercado. Nas empresas mais tradicionais hoje, a gente ainda mantém aquela mentalidade um pouco mais arcaica. Muito. Infelizmente é triste. Às vezes eu me deparo com profissionais do mercado, assim, por exemplo, sou diretora da Casa do Secov, a gente fala muito sobre isso, e a gente vê ainda profissionais muito tradicional que se incomoda do associado, do corretor, ou como ele leva o nome, ter destaque. E isso me incomoda, porque eu falo assim, gente, parou. É o cara que eu quero mesmo que tenha destaque. É sem transferir responsabilidade. Então, eu fico muito triste se passa um mês eu não consegui atingir as minhas metas. Mas se eu não consegui atingir as minhas metas, foi porque eles não atingiram a deles. E se eles não atingiram a deles, a responsabilidade é minha, antes de qualquer coisa. Eu não viro para eles e vou lá e falo seus irresponsáveis e etc. Aquela coisa toda, não bateu meta. Cara, eu não durmo e fico pensando aonde eu errei este mês que o time não conseguiu atingir a meta. E aí eu começo a refletir. Obviamente que a gente tem um jogo muito aberto. Tem hora que eu não vou conseguir empurrar a pessoa para o resto da vida se ela não se conectou, se ela não se identificou, se não é o que ela quer. Então, ela não vai produzir. Mas, espera aí, às vezes eu tenho um profissional que está lá porque gosta, porque realmente se identificou, mas ele tem uma dor. E se eu não sei identificar essa dor, a culpa é minha. A culpa não é dele que não soube se expressar. Então, quando eu mudei esse pensamento de transferência de responsabilidade, porque tudo era culpa do outro e nada era minha culpa, Sim. E aí fez com que a gente pensasse diferente e criasse esses programas de desenvolvimento. Não, e a gente sabe, né, que o tipo de liderança tem total interferência na qualidade do que a sua equipe vai produzir. Né? Se você tem uma liderança mais democrática, enfim, no momento que isso é possível, você consegue que todo mundo caminhe junto. Se você é mais autoritário, por exemplo, Sim. em algum momento você acaba castrando essa equipe. Então a gente sabe, né, que os estudos dizem que o resultado de uma equipe está diretamente relacionado à sua liderança. Exato. Né? E uma coisa é o líder que quer controlar o que os outros fazem, outra é o que está coordenando a equipe, é diferente, né? Exato. E lá a gente tem, todo mundo tem seu momento. Todo mundo fala. As nossas reuniões, assim, é muito de ideias, né? Então, gente, peraí, a gente está com uma dor num ponto de captação, de gestão por representação, que é a forma que a gente trabalha, né? Então, peraí, o que a gente faz para melhorar essa dor? Né? Aonde está o problema? Então, todo mundo fala, todo mundo coloca suas ideias. Lógico que tem algumas ideias que a gente pensa mais, verifica se vale a pena ou não, mas o importante é dar voz para todo mundo. Né? E aí eu vejo algumas empresas que falam, não, é o que eu acho, o que eu penso, é o que eu decido e tá tudo bem. Tudo bem se está funcionando para você, mas para mim não tem, eu não consigo ser assim.
Então, eu faço essa divisão mesmo com eles de ideia, de decisões. Então, gente, peraí, a gente vai criar uma ação, uma campanha específica para o XPTO. O que vocês acham disso? Eu acho legal, acho que a gente pode melhorar assim, a gente pode fazer dessa forma. Eu dou voz para eles nas reuniões, nos treinamentos. Então, peraí, como é que você valida alguém que está sendo uma referência na tua agência? Dá destaque para essa pessoa. Sim. Deixa essa pessoa ir lá e dar o treinamento para a equipe. Para de só você querer tomar a frente de tudo. Deixa ela falar. E eu faço muito isso. Eu pego os corretores de destaque. Peraí, você é bom em quê? Em redes sociais? Então, você vai falar com o time sobre redes sociais. Você é bom em quê? Sei lá, em posicionamento, em ACM, que é uma análise comparativa de mercado que a gente apresenta para o vendedor. Você vai falar para o time como é que você faz isso. Então, todos nós somos bons em algo. E eu pego essas pessoas e vou trabalhando as habilidades. Né? Isso é uma equipe, né? Isso é uma equipe que troca conhecimento. E aí, o mais bacana de tudo isso também, quando eu passei a pensar assim, quando eu entendi o meu perfil comportamental. Que eu acho o meu, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, quando eu analisei a minha pessoa e falei assim, gente, peraí, quem eu sou primeiro? Como eu sou? Como eu gosto que as pessoas me escutem? De que forma que eu gosto de uma comunicação? E aí, eu entendi o meu perfil comportamental, eu apliquei para entender o deles. Então, o meu perfil é completamente dominante. Eu sou uma pessoa muito dominante. E aí, eu falei, poxa, peraí, às vezes tem associado que eu não estou me conectando. O que será que está acontecendo? E aí, eu apliquei o DISC em toda a minha equipe. Mas 90% dela é dominante. E aí, tinha um outro... Só para explicar, o DISC é um teste de personalidade. Isso, um teste comportamental ali, que a gente consegue identificar mais ou menos a nossa forma de abordagem, de comunicação. E aí tinha um ou outro associado que era justamente esse associado que eu não conseguia tanta conexão. E aí eu fui descobrir o porquê. Porque o meu jeito de se expressar e de falar, ele não conseguia. Não chegava. O autoconhecimento é muito importante para a liderança, né? Muito importante. E aí o que eu fiz? Falei, poxa, ele não tá me ouvindo? Quem tem que mudar ele? Não. Eu. Porque é sobre a liderança saber fluir em todos os tipos de perfis de comportamento. Não só para liderança, né, Bia? Eu acho assim, acho que esse autoconhecimento, entender esse perfil, ele vai facilitar a sua vida para você saber onde você cabe também, né? Em que lugar eu tô cabendo lá dentro. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar, que assim, você pega uma pessoa que de repente é super agitada, super hiperativa, tipo eu. Eu sou super agitada, né? Você vai me colocar atrás de uma mesa, trancafiado no almoxerifado, eu vou virar o taço, vou rodar aquilo lá e vou derrubar tudo. Porque eu não caibo naquele lugar, não é pra mim. Então, quanto mais rápido cada pessoa identificar qual é o seu tamanhinho e onde ela vai caber, mais leve vai ser o caminho que ela vai percorrer, né? Mas eu ainda te faço uma provocação. Por exemplo, nós, que a gente lida com pessoas o tempo inteiro, eu tenho que saber andar e navegar em mares estranhos. Sim. Então, eu tenho que chegar para uma pessoa que não é o mesmo perfil que eu e saber me conectar com ela. Perfeito. Porque se eu não tiver essa flexibilidade de me flexibilizar o comportamento do outro... Perfeito. Eu tenho que parar de lidar com pessoas. Mas não achar que você vai virar o outro. Não vou. Né? Esquece. É o que eu falei da caixinha que eu caibo. Se eu caibo nessa caixinha, até posso sair, visitar a sua caixinha e voltar. Exatamente. Mas a minha caixinha, o meu lugar de conforto é aqui. Exatamente. Não que a gente tenha que viver sempre no conforto, mas assim, é o lugar que pra mim vai ser mais tranquilo, que eu vou me sentir mais segura pra desempenhar minhas funções e tal. Então, quanto mais rápido a gente descobre isso, menos a gente tropeça. E tem gente que não consegue fazer o que você falou, sair da caixinha tua e visitar do outro. Sim. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Ela também não conhece essa. Não. Então, você lembra disso? Eu vou pedir pro pessoal da produção arrumar um aluno mais velho pra fazer podcast com a gente, porque essa geração não tá dando. A síndrome de Gabriela é a pessoa achar que ela nasceu daquela forma e vai morrer daquela forma e pronto. E o mundo que se adapte a mim. Exato. Porque eu sou assim e pronto. Exato. É então, isso. não dá. Eu falo pro meu time. Não é sobre o cliente, é sobre você primeiro. Então, você tem que se moldar ao outro. Então, peraí, eu sou uma pessoa dominante. Eu falo com a mão, eu falo rápido, eu me expresso. Se eu vou pegar um cliente que é um perfil completamente diferente do meu...
cara, eu vou assustar esse Não cliente. atropele, né? Tente não atropelar o seu cliente, já será muito bom. Exatamente, é a mesma coisa do meu associado. Eu vou assustar. Então, o que eu falava, já chegava naquela coisa, a pessoa ficava, nossa senhora, que louca, né? Nossa, como ela fala demais, não tô entendendo. Tipo, parece que você tá me agredindo. Exato. Então, assim, o que eu tive que fazer? Peraí, esse meu associado não é como Não vai eu. rolar assim. Eu preciso respirar, tomar uma água e falar com ele na boa. Exatamente. Então, eu tenho que deixar ele falar. Ele gosta de processo, ele gosta de números. Eu não sou a pessoa de processo. Aqui, vamos, gente, eu sou de execução. vamos. Eu sou a pessoa que vai fazer, perfeita. que tem a ideia e vamos pra Isso. cima. E ele é do processo. Sim. Tem que ter uma cartilha. Uhum. Uma cartilha pra ele seguir. Não, e tá tudo bem. Vamos E tá combinar tudo bem. que no mercado de trabalho tem lugar e tem função pra todo mundo. Exatamente. É só a gente saber pra onde ir, o lugar que a gente melhor se enquadra, na verdade. Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho que também você falou que é legal a gente frisar é que havia antigamente um mito de que eu falei certo e você entendeu errado. Então, apontar o dedo para o outro. E uma coisa que a gente vem trabalhando muito, eu percebo, principalmente com a geração deles, assim, a gente vem falando muito isso. Não, você é responsável pelo que você emite. A responsabilidade da compreensão é sua de quem está falando. Você tem que se fazer entender. Exatamente. Que é o que você falou da transferência de responsabilidade, né? Quando a gente começa a assumir cada um o seu papel, a sua função e os seus louros e os seus erros, que tá tudo bem também, Exatamente. né? Fica tudo mais fácil, muito mais fluido, né? Exatamente. Então, esses dias a gente fez um treinamento só focado nisso, que é o comportamento, que é a comunicação, que é a abordagem. Então, lembra que eu falei que o cliente olha pra você, ele vai estar te avaliando? Então, ele tá te olhando. Muitas vezes, dependendo do teu nicho de atuação, ele vai primeiro saber quem é você nas redes sociais. Isso. Então, a forma de como você se porta, como você fala, a bandeira que você levanta, Perfeito. faz total sentido dele seguir com você ou dele falar, não quero seguir. Não quero. Simplesmente a gente teve cases reais de clientes que falou, não quero ser atendida por aquela pessoa. E a gente foi tentar entender o porquê e só depois a gente descobriu porque ela levantou uma bandeira sobre algo nas redes sociais dela que não condizia com o cliente. E que o cliente levantava uma bandeira totalmente contra aquilo. Nossa, isso é uma coisa super importante, que a gente fala muito com essa nova geração, assim, que apesar de ser das redes sociais, né? É um ambiente que é seu, pessoa física, mas você, pessoa física, é a mesma pessoa que o profissional que vai me atender e que vai falar comigo. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com as coisas que a gente coloca, da maneira que a gente se coloca, que a gente se posiciona, porque é isso que você falou. Gente, a internet virou terra de ninguém. Terra de ninguém. E a gente pode usar ela pro bem e pro mal. A gente pode usar a internet para levantar alguém ou como para destruir alguém. Então, eu acho que isso tem que ter um certo cuidado, né? Então, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim, Dani, você me inspira. Nossa, como que você dá conta? E etc. Então, cada vez mais, eu tenho que ter essa responsabilidade do que eu tô colocando ali. Porque eu tô lidando com vidas que eu nem conheço, que eu nem sei quem são. Mas se eu quero deixar um legado, que o mercado imobiliário para mim é um legado, eu uso a minha profissão e eu acho que todo mundo tem que usar a sua para deixar um legado, então eu tenho que tomar cuidado. Então eu tô deixando o legado, eu tenho que tomar cuidado o que eu faço lá. O que eu influencio as pessoas a fazerem, o tipo de lugar que eu frequento, as coisas que eu falo, as bandeiras que eu levanto. Então, eu falo que todo profissional, ele tem que pensar nisso, né? Por exemplo, um médico. Eu já fui lá na rede social de vários médicos para saber. Não, você vê lá um livrinho do convênio, que não é mais livrinho, é digital, né? Na nossa época era livrinho. Tá bom, você vai lá no digital, lá, você vê o nome do médico, a primeira coisa você vai dar um Google, né? Vou dar um Google e ver quem é essa pessoa. Exatamente. E a gente faz isso o tempo todo. Por que a gente faz isso com as pessoas e acha que as pessoas não vão fazer isso com a gente? Sim. E por incrível que pareça, né? Por mais que a gente divulgue, que a gente fale da coisa das fake news, é uma coisa que ainda está muito presente, né? A gente ainda sofre muito com isso. As pessoas ainda acreditam muito nas coisas que vêm, ainda acham que a rede social é TV, né? Vi no jornal, vi na TV, é verdade. Exatamente. Eu li na internet, é verdade. Não, não é. Exatamente. E é o que eu falo. Eu fui numa médica a semana passada e eu falei para ela sobre um tema e ela me falou, Dani, esse tema não existe o que você está falando. Porque essa pessoa falou, a medicina não aprova isso. Não existe estudo comprovando isso que esse cara falou. Então, olha o perigo. Se eu fosse uma pessoa, vamos dizer, eu não sei que palavra que eu posso usar aqui, uma pessoa que influenciada. Mais vulnerável, mais talvez. vulnerável, sei lá.
Eu já tinha ido lá, comprado o trocinho lá que ele tava falando e me ferrado. Sim, essas fake news acontecem com coisas simples. Tipo um gloss, uma promoção, umas coisas bobas. Exatamente. Ai, gente, já caí em tanto golpe na internet. Eu agora tô mais esperta, confesso que eu tô crítica. Não, meu marido já me proibiu. Ele falou assim, você está proibida de comprar um ovo pela internet, porque não vai ser um ovo. Não, eu tô crítica. Eu sou péssima. E até no mercado imobiliário, já vi gente que perdeu muita grana porque ficou impactado com aquele corretor que diz que para atender um alto padrão, ele precisa comprar uma Porsche e andar de jato. Aí a pessoa não tem dinheiro, mal fez uma transação ainda, foi lá e investiu o que não tinha para comprar um carro assim, assim, assado, porque o corretor lá do Instagram diz que ele só vai conseguir se for assim. Então, eu já vi pessoas assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, né? Porque, gente, não é sobre você ter algo para atender pessoas de alto padrão. É sobre o seu atendimento ser um atendimento diferenciado e de alto padrão. O atendimento é de alto padrão, exatamente. Exatamente. Então, cuidado com isso, porque eu já vi muita gente se mergulhando em dívida, porque a gente viu muito isso, daquelas questões. E outro, o mercado imobiliário é vaidoso. É vaidoso e é de status. Então, a gente brinca, até tem uma frase de um mentor meu que ele fala, o resultado não admite vaidade. Então, a gente tem que sair fora disso, porque as pessoas é muito sobre status agora. Né? O que você tem, eu vou olhar o que você tem. Se você não... Como é que você é um corretor que atende imóveis de alto padrão se o teu carro não é uma Porsche, isso não é uma BMW, sabe? Então, cuidado com essas coisas. Então, o nosso cliente, ele não está olhando o que a gente tem, ele está olhando realmente o que a gente é. E, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com a nossa comunicação, com a nossa forma de se vestir, com a nossa forma de falar. A gente também não vai ser leviano de atender uma pessoa de qualquer jeito, né? Falar de qualquer jeito. Se portar de qualquer jeito, chegar atrasado numa visita, aí a pessoa chega toda suada, toda ali e tal, não sei o quê, não existiu conexão, porque o cliente está te avaliando. Sim. Desde o momento que ele está te aguardando, que ele falou com você no WhatsApp, que ele fez o primeiro contato, ele está te avaliando. Se naquele primeiro contato visual, que é para o nosso mercado mais importante, a pessoa não vir preparada, acabou, ela não vai responder mais, ela vai sumir. Aí todo mundo reclama e fala assim, o cliente não me responde, o cliente sumiu. 3 dias depois. Sabe? Então, assim, tem todo esse olhar que a gente fala muito o tempo todo. Perfeito. Bia, alguma pergunta? Eu queria saber que conselho que você daria para os jovens que querem começar uma carreira de sucesso agora. Tipo assim. É o que eu falo pro meu filho. Eu falo pro meu filho o seguinte. Já tô tentando colocar... Só lembrando que o filho tem 6 anos, tá? 6 anos. Às vezes, eu falei aqui eu falei na escola, inclusive. Eu falei assim, eu exijo demais dele, né? Vou melhorar um pouco. Mas eu acho que o jovem, para ele ser um profissional de destaque, para ele realmente ser sucesso, primeiro, ele tem que ter entusiasmo. E o entusiasmo, ele está ligado a algo que se chama paixão. Sim. Então, você escolher aquilo que você quer fazer e ter a paixão disso faz total diferença, porque você vai enxergar os obstáculos e o desafio dentro da sua profissão, uma forma de você mudar, te dar combustível, de você achar as alternativas. Você não vai se frustrar e não vai parar. E não é sacrifício, né? Exatamente. Não é sacrifício. Eu vejo que quando falta... a gente faz alguma coisa com amor, não é um sacrifício. É isso. Eu vejo que falta hoje, que faz as pessoas desistirem muito, é não ter paixão. Porque aí ela começa a colocar os obstáculos na frente. Ah, mas é isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Ah, vou mudar então de profissão. É porque a motivação acaba. Exatamente. E a motivação é algo que é nosso, é interno. E aí ele muda de profissão, ele vai para outra. Aí na outra ele fica, ah, mas é isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Então, a gente ter paixão e escolher exatamente aquilo que a gente gosta. Óbvio, a gente vai pensar no resultado, a gente vai pensar no financeiro. Mas isso é consequência de você colocar a tua energia em realmente naquilo que você ama. Então, eu sempre vou falar da paixão e do amor e do que você espera dentro daquela profissão. Porque não pode entrar ali e ficar na zona de conforto. Você tem que ter uma linha. Eu tô no A e do A eu quero chegar lá no Z. O que eu vou fazer aqui para chegar lá? Se você fica no A, parado, estagnado, ó céus, ó vida, ó azar,
nenhum lugar vai dar certo. Ou se você se conforma no A, né? Que é o que você... Voltamos lá no início, né? Que é o que você falou. Sim, eu estou bem. Sim, eu estou segmentada no mercado, mas eu quero mais. Sim. Exatamente. É isso, é o sonho, né? Continuar sonhando. Exatamente. Então, a gente tem que ter os TQPLs, né? Sim, sim. Não, eu acho que todo mundo tem, né? Foi o que você falou. Nem que eu faça por mim mesma, nem que eu seja a minha própria motivação. Sempre tem um porquê fazer, né? Exatamente. Sempre Bem tem. legal. Dani, você quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Gente, obrigada mais uma vez a toda a audiência que está nos vendo, ao convite, ao BAU. Mais uma vez, obrigada. Eu acho que é muito importante a gente ter essas trocas, a gente ter esses momentos, porque a gente aprende muito, né? É conexão entre pessoas e conexão entre propósito. Eu acho que é muito importante. Perfeito. Eu queria, então, primeiro agradecer a presença da Dani, evidentemente, que trouxe pra gente uma história super inspiradora de uma mulher batalhadora, vencedora, que sonhou, que conquistou, que é sólida no mercado e que fez isso de uma forma muito decente, Dani. Queria te falar isso, assim, a minha sensação que fica é que você é uma pessoa que trabalha de uma forma muito honrada, sabe? Respeitando as pessoas, respeitando os valores, querendo levar as pessoas junto com você. Sim. Isso é muito legal da gente ver e da gente participar. Obrigada por ter contado essa história aqui pra gente. Imagina, mais uma vez, obrigada, gente. Queria agradecer também a Bia, evidentemente, que saiu lá da sua rotina de vestibulanda para vir conversar com a gente, que é super difícil. Vocês. Imagina. E por fim, por último, eu gostaria de agradecer também 2 parceiros que nós temos aqui no nosso podcast, que é a Padaria D&D e a Gráfica Single. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante essa história inspiradora dessa mulher e a gente se encontra na próxima. Obrigada.